E finalmente chegamos no último bloco do nosso estudo de Romanos. O bloco 5 que nem Charles Hold divide no seu pequeno estudo que estamos nos baseando para fazer a nossa série aqui de exposição. Chegamos ao ponto que depois de 11 capítulos apresentando as doutrinas mais profundas do Evangelho, entendemos algumas coisas. Que depois de uma teologia pesada, de uma teologia densa, a apresentação das doutrinas da graça, da soberania de Deus, da justificação, da santificação, de que nós não somos robôs controlados por Deus, marionetes, mas que somos agentes com livres vontades, mas que nós não escapamos da soberania de Deus. Isso nos leva a duas coisas. Nos leva à doxologia. O que é a doxologia? Não é nada mais do que a adoração a Deus. A teologia se transforma em doxologia, nos levando a adorar, a reconhecer a santa soberania de Deus e a reconhecer o seu poder, quão insondáveis são os seus caminhos. E, fora isso, Paulo faz uma grande transição que nos leva a outra coisa. Muita teologia, uma teologia pesada, a gente reconhecendo o nosso pecado, reconhecendo o quão pequenos somos diante da grandeza de Deus, nos leva a uma mudança de vida. Amamos tanto a esse Deus que nos salvou, que Paulo nos apresentou toda a salvação, que vamos mudar. Temos uma mudança de vida, primeiramente que parte dele, porque ele transforma o nosso coração. E vamos ter essa mudança não para ganhar a salvação, mas por amor pleno a ele. Até aqui, Paulo respondeu algumas perguntas. No que devemos crer? Até o capítulo 11, Paulo respondeu no que devemos crer. Ele responde com muita maestria. Devemos crer na morte e ressurreição de Cristo Jesus, que morreu pelos nossos pecados, que venceu a morte e que agora tem o nome que está acima de todo nome. A partir daqui, do capítulo 12 até o capítulo 16, Paulo vai responder outra pergunta. Como devemos viver? Porque a teologia pesada, além da adoração a Deus, gera a mudança de vida. A marca do texto, a marca desse texto, é o início do grande bloco de Romanos final que vamos estudar. A vida prática do cristão e da igreja. O Evangelho nunca foi apenas uma coleção de verdades para serem conhecidas. Ele transforma. O Evangelho não é uma filosofia vazia como o niilismo ou qualquer outra vã filosofia da Terra, mas é uma filosofia que transforma a sua vida e traz a salvação e também transforma a sua vida. Uma ilustração que podemos trazer é a série The Chosen, que em vários momentos os discípulos ficam ouvindo Jesus, mas somente quando compreendem que ele realmente é o Filho de Deus, quem ele realmente era, suas vidas foram completamente transformadas, ao ponto deles declararem, de Simão Pedro declarar: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Uma grande passagem aí de Mateus, que não lembramos muito bem. Conhecimento sem transformação produz religiosidade. Podemos ter todo conhecimento, ouvir toda a Bíblia na igreja, mas sem a transformação prática da vida, nos leva ao legalismo, nos leva à religiosidade. Conhecimento acompanhado pela ação do Espírito produz uma vida renovada. E isso nos traz ao texto exatamente que Paulo apresenta aqui no texto de hoje que vamos ler. Vou pedir que vocês abram suas Bíblias em Romanos, capítulo 12, e vamos ler do verso 1 até o verso 8 do vídeo de hoje. Leremos: portanto, irmãos, a misericórdia de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Verso 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação,
segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dos dons segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com generosidade. O que preside com zelo. Quem exerce misericórdia com alegria. E esse é o capítulo, os versículos de hoje que vamos estudar. E vamos expor o texto, parte a parte, entender cada parte. Paulo começa fazendo a transição, saindo do tema mais da soberania de Deus e indo para a vida prática, informando para nós que agora nós somos o sacrifício vivo e agradável a Deus e que nossa vida não deve se compactuar com os padrões do mundo, nem com padrões religiosos. Nós não devemos nos amoldar, mas devemos nos deixar renovar pela mente, que a gente possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É isso que Paulo faz nessa primeira parte. Nos dois primeiros versículos aqui de Romanos 12, o verso 1, Paulo fala: portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Paulo começa com a expressão portanto, irmãos, ou em outras versões, rogo-vos, pois. O pois conecta tudo que vem antes daqui, dos 11 capítulos anteriores. Em outras palavras, por causa de toda essa teologia, por causa de tudo que eu falei para vocês, por causa dessa justificação, eu rogo-vos, eu peço a vocês, pelas misericórdias de Deus, que ofereçam o seu corpo. A motivação cristã não é medo, não é um legalismo. Para ser salvo eu tenho que fazer isso, isso, isso. Não é tentativa de ganhar a salvação. É a gratidão pelas misericórdias que Deus teve com nós. Paulo não diz apresentem-se um animal. Paulo diz apresentem-se a si mesmo como sacrifício vivo. Dentro da nova aliança, o sacrifício não é mais de um animal, mas o maior sacrifício expiatório pelos nossos pecados foi pago na cruz de Cristo. Cristo já pagou por todos os nossos pecados. Porém, na nova aliança, a nossa vida, a vida prática, o amor com o próximo, a vida voltada para Deus, é o maior sacrifício. É o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus dentro da nova aliança. No antigo sacrifício, na antiga aliança, o sacrifício morria. No Novo Testamento, na nova aliança, concretizada pelo sangue de Cristo, o sacrifício continua vivo. Em Mateus 16, 24, Jesus disse: então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. O sacrifício da nova aliança é você pegar a sua cruz, pegar os seus pecados, reconhecer que tem pecado e falar de Jesus, eu preciso de você. Carregue a sua cruz como matador e se apresenta como um sacrifício vivo diante de Deus. O culto não começa no domingo. Nós, como presbiterianos ou muitos reformados clássicos, tendemos a entender o domingo como o dia do Senhor. Eu não tenho nenhum problema com a nomenclatura, o dia do Senhor. Porém, entretanto, todavia, dentro da nova aliança, somos convidados a um culto vivo, a um sacrifício vivo todos os dias da semana. O culto não começa no domingo, não começa no dia do Senhor no domingo, mas o culto é todos os dias. O culto começa na segunda-feira, começa no seu trabalho, na sua faculdade, no seu casamento. Como você se comporta quando está longe da igreja? Você continua sendo igreja ou não? Você pega a sua cruz todos os dias da semana ou não? Isso é um convite de Paulo, se a gente vai ver mais um pouquinho à frente, no capítulo 14, mas aqui é basicamente um convite de Paulo, um prelúdio para dizer: não existe mais o Shabat,
nosso Shabat eterno, o sábado eterno, o dia de descanso eterno é Cristo. O domingo é um dia separado para adorá-lo, que a gente usa para uma organização atualmente. Porém, o descanso é Cristo e nós somos igreja todos os dias da semana. Isso é bem forte, principalmente em alguns ciclos reformados, mas é o convite da Bíblia para nós. Na forma como usamos nosso corpo, nosso tempo e nossos recursos. É aí que está o sacrifício vivo e agradável a Deus. A pergunta não é, eu vou à igreja todo domingo? A pergunta é, minha vida inteira, todos os 7 dias da semana, todos os 365 dias do ano, todos os anos da minha vida pertencem a Deus? Essa é a pergunta que devemos fazer. E, logo em sequência, Paulo nos convida a uma transformação de mente, uma mudança de mentalidade, a metanoia, que tanto se fala no grego aí para o pessoal que gosta de grego, e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo apresenta 2 imperativos. O não vos conformeis. A palavra descreve aqui alguém sendo moldado pela pressão externa. Tanta pressão externa sobre a nossa vida, sexualidade, dinheiro, sucesso, casamento, verdade, e a gente começa a se amoldar. Eu, durante o meu 3º ano no ensino médio e escola pública, eu estava em momentos ruins da minha fé. Eu deixei me amoldar pelos padrões do mundo, onde eu comecei a falar que nem o mundo, usar linguagens torpes que nem o mundo, e eu comecei a me afastar cada vez mais de Deus, para fazer parte de um grupo legal da escola. Mas a gente não pode deixar essas pressões virem sobre a nossa vida. Devemos mostrar e nos posicionar como cristãos e não nos transformar, não nos conformar com a linguagem daquele mundo, mas buscar uma mudança nossa, uma transformação de mente nossa e que a gente passe isso para as outras pessoas. O cristão não pode ser um camaleão espiritual. Já viram um camaleão que muda de cor, de acordo com o ambiente, para se disfarçar? Não, o convite do cristão é para ser o sal da terra, para ser a luz do mundo, para apresentar o evangelho ao mundo. E você não consegue apresentar o evangelho ao mundo, a essas pessoas que estão perdidas, quando está agindo que nem elas. O cristão é chamado à diferença, é chamado para fora. O significado de igreja, eclesia, é chamados para fora. O cristão tem esse chamado, ser diferente. E aqui vem um outro imperativo que é aplicado: transformai-vos. A palavra usada aqui é da mesma raiz de metamorfose. Já viram lá a metamorfose do Frank Kafka? Bom, aqui a gente não vai se transformar em barata, mas vamos nos transformar naquilo que adoramos. Adoramos a um Deus santo. Então, ser de santos porque Deus é santo. Não é uma mudança superficial, uma transformação profunda, que vamos buscar a santificação cada vez mais, que estudamos lá no bloco 3 de Romanos. Em 2 Coríntios 3,18, o mesmo Paulo que escreveu aqui a carta dos Romanos escreve: e todos nós, com o rosto e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. A transformação acontece quando a mente é renovada pela palavra. Somos transformados de glória em glória, de pouco em pouco, pelo próprio Deus. E isso não nos deixa aquém de nossas responsabilidades. Temos sim responsabilidades. Porém, o próprio Deus, que começou a boa obra, é fiel para cumprir até o dia de Cristo Jesus. Em Salmos, o Salmo 1:2, que é: não nos assentei na roda dos escarnecedores, você provavelmente conhece, mas no versículo 2 ele fala, após o salmista dá a afirmação de não nos assentarmos nas rodas dos escarnecedores, ele fala: antes, o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. O cristão não muda apenas comportamentos, ele muda a sua forma de pensar.
ele muda a sua mente, ele muda a vida. A sua vida é completamente transformada por amor a Cristo. E depois dessas instruções preciosas de Paulo, dei tcharará aqui. Depois dessas instruções preciosas de Paulo, ele começa a mostrar a vida prática da igreja em si, do culto da igreja. O devido uso dos dons espirituais que foi dado à sua igreja para a edificação do corpo de Cristo. Do verso 3 ao verso 5, Paulo escreve: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês, que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu com cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Cada membro tem a sua função no corpo e Deus repartiu dons para cada um dos membros da igreja e faz essa comparação, que é para a edificação e ajuda dos outros membros. A coluna só se mantém aqui nos sustentando por causa da perna e cada membro complementa um ao outro. Talvez seja bem falha essa parte de biologia, eu não entendo muito de biologia. Mas é uma das afirmações de Paulo aqui. Após falar da transformação pessoal, Paulo começa a falar da vida comunitária, da vida da igreja. Ou seja, isso daqui é um outro convite a congregarmos. O culto é toda semana. Nossa vida é um culto racional a Deus todos os dias da semana. Porém, a vida comunitária é um mandamento de Deus para nós. Deus nos chama a ser cristãos unidos, membros de um só corpo, um ajudando o outro. Por isso que a reunião é importante. A casa onde o Espírito Santo habita é dentro de você. Porém, a união dos santos ajuda um ao outro, cada um com os dons que o próprio Deus repartiu para a sua igreja. O primeiro inimigo da comunhão é o orgulho. O orgulho de achar que você pode ser um crente sozinho, mas a vida comunitária te ajuda. Não existe uma igreja perfeita. Se você encontrar uma igreja perfeita, pelo amor de Deus, não entre nela, porque você vai destruir essa igreja perfeita. A igreja é composta de pecadores. Pecadores que tentam fazer a vontade de Deus dia após dia, que suas vontades são voltadas para o pecado, mas que o Espírito Santo transforma todo santo dia. Não devemos pensar, eu sou melhor que todos, eu quero encontrar uma igreja perfeita, que o pessoal não erre, essa daqui não, o pessoal às vezes faz um negócio, não fala comigo. A transformação parte de nós também. Também, isso daí não deve gerar o extremo outro oposto. Não sirvo para nada, eu não tenho nenhum dom. Devemos pensar corretamente. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. A igreja é uma coleção não é uma coleção de indivíduos independentes. A igreja não é só você. Você sozinho não é igreja. Sua casa sozinho não é igreja. A igreja é um organismo vivo, onde o próprio Cristo é o cabeça da igreja. Nós somos membros. A reunião dessas pessoas, dos santos, é a igreja. Um dedo não é mais importante que um olho. Um olho não é mais importante que um pé. Todos são necessários para a edificação de cada um. Assim como um ferro afia o ferro, um irmão auxilia o outro. Em 1 Coríntios 12, 27, Paulo fala: ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. Sozinhos somos membros desse corpo. Porém, unidos, somos corpos, somos o corpo de Cristo, onde ele é o cabeça que nos governa, uma teocracia soberana, um próprio Deus governando a sua igreja. A igreja cresce quando cada membro cumpre a sua função.
E Paulo termina do verso 6 ao verso 8, nos lembrando dos dons espirituais que ele vem a tratar mais lá em Coríntio, na igreja de Coríntio. Mas ele fala aqui um pouquinho dos dons também. Do verso 6, temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Ou seja, aqui parando, vamos capitular um pouquinho. Os dons não são troféus espirituais, são ferramentas para servir. E não é toda a igreja que vai ter o mesmo dom. Por isso que eu sou contra a ideia de que todos os crentes devem falar em língua. Que o batismo com o Espírito Santo significa o falar em novas línguas. Não, o batismo com o Espírito Santo é no ato da conversão. Isso não é o que o texto fala aqui, nos aborda, mas biblicamente é coerente. Batismo com o Espírito Santo é no ato da conversão. Assim que nos convertemos, somos batizados com o Espírito Santo, nos dando uma couraça, um revestimento para falar do Evangelho. Temos uma mudança de vida, uma mudança de mentalidade através desse batismo com o Espírito Santo. E Deus reparte dons com a sua igreja. Reparte dons para cada um, segundo a sua vontade. Os dons são ferramentas para servir. Não é algo para a sua própria glória, mas são para servir os seus irmãos, para glorificar o nome de Deus. Nenhum dom foi dado para exaltar a pessoa. Nenhum dom foi dado para exaltação pessoal. Todos foram dados para a igreja, para a edificação do povo de Deus. E ele continua aqui. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Um contexto apostólico ligado à proclamação fiel da verdade revelada. A profecia dentro da nova aliança, com o queno bíblico fechado, é a proclamação fiel da verdade, da palavra revelada. Nós não temos mais novas profecias, nós não temos mais os profetas que falam da boca de Deus, que falam aquilo que Deus manda. A profecia na nova aliança é a proclamação da palavra de Deus, segundo a sua fé. E Paulo continua, ministério. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. Servir é um chamado tão importante quanto pregar. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério, botar a comida na mesa, nos dediquemos a isso. Ele continua, o ensino. O que ensina? Dedique-se ao ensino. A igreja precisa de homens e mulheres comprometidos com a verdade para ensinar o povo de Deus as verdades bíblicas. Quando indicamos uma pessoa, quando eu indico uma pessoa para você ler uma leitura, é porque aquela pessoa está expondo e explicando determinado trecho bíblico. E não como algo acadêmico de uma citação, não. É porque ela está pegando o texto bíblico e explicando de uma forma muito boa. E que devemos aprender. E dentro da igreja, isso é feito também com os seus pastores e com os seus líderes. A exortação, Paulo fala aqui também. O que exorta, faça-o com dedicação, consolar, encorajar e fortalecer os irmãos é necessário. Exortação é para isso, é exortar, mas também é consolar, abraçar. A contribuição, o que eu gosto de dizer, um amigo meu diz que ser rico é um dom dado por Deus. O que contribui com generosidade. Contribuição é para mantenimento da igreja do Senhor. Somos convidados a dar ofertas, não mais fixas em 10%, mas, entretanto, todavia, até mais do que 10%. Somos convidados a dar aquilo que o nosso coração nos chama a dar. E aquele que mantém é isso. Para dar com generosidade, para ajudar o próximo, para ajudar os seus irmãos. Se alguém está precisando que a gente dê não só os dízimos e as ofertas, mas tudo, a liderança, ele continua aqui, o que preside com zelo, ou seja, a liderança bíblica não é o status, um serviço sacrificial. E a misericórdia, quem exerce misericórdia com alegria, a compaixão do próprio Cristo, devemos refletir a compaixão do próprio Cristo. Isso são coisas que todos os crentes devem ter. Não só são alguns. Porém, Deus dá o dom em específico para algumas pessoas que vai ser sempre mais fácil para ela.
A gente deve apresentar uma liderança para aquelas pessoas descrentes, para os mais novos na fé, mas isso não significa que temos o dom de liderança. Mas quem tem o dom de liderança, você vê que é uma pessoa já desenrolada e tudo mais. Quem dá com generosidade, é aquela pessoa que consegue viver com pouco, que dá e, não, eu tô aqui de boa, viver com pouco. Uma vez, conversando com o meu pastor, ele disse que os melhores ricos que ele conhece são os que dão quase tudo que têm e vivem com pouco, que poderiam viver muito melhores, mas escolhem viver com pouco a serviço de ajudar os outros. Em Marcos 10:45 é falado o seguinte: porque também o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. O maior exemplo que temos é Cristo, e o maior exemplo de serviço continua sendo o próprio Cristo. Jesus veio nos servir. Jesus tem a todos os dons em perfeita harmonia, dá para se dizer. E ele é o exemplo para todos nós. E depois de 11 capítulos, Paulo nos mostra o resultado inevitável da transformação de toda a teologia que ele pregou. Nos mostra o resultado do Evangelho, que compreende a graça, oferece a vida, oferece sua vida como uma oferta, um sacrifício vivo a Deus. Tem uma mente transformada, a mente não permanece mais a mesma. Vive com humildade e serve o corpo de Cristo. O Evangelho não termina em informação. O Evangelho produz transformação. O Evangelho nunca pode ser só teologia, mas o Evangelho é uma transformação, uma vida prática. A ortodoxia é acompanhada da ortopraxia em termos técnicos. E isso nos leva a alguns conselhos que podemos tirar para os dias de hoje, para a nossa vida. Devemos entregar a nossa vida inteira ao Senhor. Não apenas algumas áreas da nossa vida, mas tudo pertence a Cristo Jesus. Toda a nossa vida pertence a Cristo Jesus. Nós não vivemos mais para nós mesmos, mas vivemos para Ele. Devemos alimentar a nossa mente com a palavra diariamente. A profecia, o falar de Deus com nós, através da leitura bíblica. E ela deve falar com a gente dia após dia, diariamente, porque é através daqui que Deus fala com nós. Devemos combater o orgulho de nós mesmos. Nós devemos nos lembrar que tudo que temos veio da graça de Deus e não da nossa força. Nós não podemos ser orgulhosos com os outros. Tudo que temos veio de Deus. E isso nos leva também a descobrir nossos dons. Nós não sermos orgulhosos não nos deve levar a outra coisa. Eu não sirvo para nada, eu não presto, não sei o que. Sim, o seu pecado dentro de você não presta. Muitas vezes não prestamos. Porém, Deus olhou para a gente com olhos de graça. Nos olhou com olhos de graça, nos escolheu, nos salvou, nos santificou, nos justificou e nos glorificará. Devemos descobrir os nossos dons e a igreja ajuda nisso. Peça conselhos à sua liderança, fale com os seus pastores e descubra os seus dons, não para a sua exaltação, mas para o serviço e edificação da igreja. Se seu dom for fazer um bolo para levar na reunião de domingo entre EBD e a outra, porque eu preciso desse bolo. Se seu dom for ensinar, pregue, ensine com zelo. Se seu dom for a liderança, vá para a liderança. Mas descubra o seu dom. Todo cristão foi chamado para servir. Coloque isso na sua cabeça. O seu dom não é para a sua glorificação, é para a edificação da igreja, para servir aos outros e glorificar o nome de Deus. Faça o seu cotidiano um culto. Somos convidados a adorar a Deus 7 dias por semana, 24 horas por dia. Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5:17. Nosso convite é orar, é agradecer, é glorificar o nome de Deus todo dia. Devemos glorificar a Deus no nosso trabalho, no nosso estudo, na nossa família, nos nossos relacionamentos. Tudo deve mostrar nossa transformação de vida pelo Evangelho. 1 Coríntios 10, verso 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. O verdadeiro culto não termina quando o culto termina às 9 horas do domingo. O culto é constante, é um culto a Deus diário. Ele continua durante toda a semana.
quando a vida transformada passa a refletir a glória de Cristo em tudo que é feito. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Semana que vem teremos mais exposição daqui de Romanos. Daremos continuidade à nossa exposição. Clica no vídeo aí do lado e até a próxima, galera. Falou, fui e tchau.